Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui com o povo de Deus nessa noite. Poder estar comemorando mais um ano, esse aniversário, esse congresso dessas crianças lindas, juntamente com suas mães, esse congresso florescer. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida da irmã Jennifer, pela vida do pastor José Carlos e pela confiança, mais uma vez, está ministrando a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus já falou poderosamente nesse lugar. Se fôssemos embora, já estaríamos abençoados por Deus, porque Deus já fez presente nesse lugar e continua fazendo uma grande obra desde o início desse culto, aleluia, desse congresso. Glória a Deus. Aonde estão as crianças? Levanta a sua mão e glorifica a Jesus. Hoje é o dia de vocês, aleluia, é o dia que vocês louvam e adoram o Senhor com mais alegria, com mais tributo nessa noite. Deus abençoe vocês, a cada criança que está aqui também, em nome do Senhor Jesus. Muito bom rever alguns irmãos que aqui estão, aleluia. Podem se assentar, irmãos. É uma alegria poder rever irmãos aqui. Também estar novamente com essa igreja, conhecer essa bênção, essa irmã que louva e adora o nome do Senhor, irmã Andressa. Deus abençoe os irmãos que os acompanhem. Deus abençoe essa igreja, meu esposo que está aqui nessa noite, a vida da irmã Cleusa, a irmã Johnny, pastor José Carlos, os demais obreiros dessa casa de oração. É muito bom estar aqui. Eu me sinto muito feliz e sinto uma liberdade muito grande, porque nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai há uma liberdade. Aleluia, glória a Deus. Também revendo as nossas irmãs que congregamos um bom tempo junto, a irmã Josi, a irmã Sandra, também a irmã Nete. Como é bom rever os nossos irmãos. Não sei se tem mais alguém aqui. O Márcio, a sua noiva que está ali, que é a irmã da cantora Jocineia. Olha, glória a Deus, irmãos, é muito bom. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15. Nada melhor do que para saber o que é florescer, nada melhor do que João 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria que você colocasse de pé novamente, em reverência à palavra do papai. Aleluia. O livro de João, no capítulo 15, vem nos trazendo uma história maravilhosa, um alerta para as nossas vidas, um conhecimento da palavra, entender um pouquinho esse processo de semente, de crescimento, esse processo de muitas das vezes enfrentarmos as tempestades, os vendavais, né? E o livro de João vem falando um pouquinho disso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: eu e você éramos jambuzeiros bravos, mas Jesus nos enxertou na oliveira verdadeira. Amém? Aleluia. Não sei se você já teve o prazer de ver um jambuzeiro. É jambuzeiro, né, pastor? Jambuzeiro? Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Alguém aqui já viu? Já viu, pastor? Já viu? Exatamente. Olha como que eu e você éramos. Mas o Pai, Ele fez algo extraordinário. Amém? Vamos ler? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez nesse momento. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós bendizemos o Teu nome que é santo, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, por essa oportunidade de estarmos na Sua casa, juntamente com a Sua igreja, na celebração deste congresso, em adoração ao Teu nome. Pai, eu quero Te louvar pela vida de cada criança que aqui está, árvore plantada na Sua casa, e foi plantada pelo Senhor, e está sendo cuidada pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós Te louvamos nessa noite, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas nesse lugar, o Senhor tem operado maravilhas nesse lugar, nessa noite, e eu creio, Senhor, que coisas extraordinárias, Senhor, acontecerão até o findar desse culto. Deus vivo e poderoso, recebe o louvor e adoração da Tua igreja, do Teu povo, nessa noite. Venha com a Tua unção, com a Tua graça, derrama sobre cada vida, vem com sabedoria, discernimento, meu Deus, sobre este povo, sobre esta igreja, porque o Senhor, Pai, é aquele que conhece a necessidade de cada vida, é o Senhor quem capacita a sua noiva, é o Senhor quem respalda a sua igreja. Deus vivo e poderoso, toma diante de Ti o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Podeis assentar? Aleluia. A Bíblia diz que lá no Salmo 92, onde foi escolhido o tema para este congresso, que o justo florescerá. No Salmo 92, o versículo 12, vem nos trazendo essa palavra, a comparação. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele usa figuras, que Ele usa estratégias naturais para poder simplificar tudo aquilo para as nossas vidas. Muitas das vezes nós complicamos as coisas. E nesse salmo, usado pelo salmista, um louvor, num culto de sábado, em adoração ao Senhor, ele trouxe essa palavra, essa comparação, essa figura, comparando que o justo, ele floresce como a palmeira, e ele cresce como o cedro no Líbano. Isso fala de força, isso fala de graça, isso fala de unção, isso fala de poder, de fortalecimento. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, que para tudo isso venha acontecer, é necessário intimidade, é necessário buscar a presença, é necessário descer na presença do Senhor e receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a palmeira, ela tem um crescimento tanto para cima quanto para baixo. Ela cresce, as suas raízes, por ser um lugar árido, onde eles estão plantados, cheio de pedras, um lugar difícil. Então a sua raiz começa a procurar águas, ela começa a procurar águas para que ela possa se alimentar e tirar os seus nutrientes. O crescimento dela tanto é para cima quanto para baixo. Ela chega a atingir provavelmente a 300 metros, buscando os lençóis freáticos, buscando água para que possa se manter viva. A palmeira também, irmãos, eu não sei se vocês ouviram falar do tsunami na Indonésia em 2005, quando todos os prédios vieram ao chão com aquele tsunami. E na história eu estava lendo, uma mulher se salvou porque ela ficou 5 dias agarrada a uma palmeira. E ela foi salva por se segurar naquela palmeira. Os vendavais que vinham, tudo foi ao chão, mas a palmeira permaneceu. A palmeira permaneceu de pé.
A Bíblia diz, irmãos, que a palmeira, tanto por causa da profundidade das suas raízes, como também o crescimento com o vento, a mais de 150 quilômetros por hora, ela balança, ela vai quase ao chão, quase beija ao chão, mas ela volta novamente à sua estatura. Isso comparado à vida do crente, quantas das vezes somos açoitados de um lado para o outro, são tantas situações que se arremetem contra a minha vida e a sua. Muitas pessoas olham para a minha vida e para a sua e dizem assim, ó, acabou, morreu, agora não tem mais jeito, não se levanta, não vai acontecer mais nada. Mas é engano de Satanás, porque Deus, Ele tem prazer na vida do justo, e o justo floresce como a palmeira. Louvado seja o nome do Senhor. A palmeira é a coisa mais linda, irmãos. Belo é o nosso Deus que nos compara com essas plantas, essas árvores. E eu quero te dizer nessa noite, querido, pais que aqui estão, aleluia, essas pequenas árvores que hoje estão celebrando esse congresso, as pequenas crianças que aqui estão, não somente as do congresso, mas aquelas também que estão aqui nessa noite, é necessário de cuidado, é necessário zelo, é necessário zelar, é necessário aplicar a palavra, é necessário orar com elas. Os dias são difíceis, Satanás tem investido fortemente contra a vida das crianças. Satanás tem lutado, irmãos, de uma maneira para destruir as nossas crianças. E muitas das vezes, atrás de um celular, atrás de uma televisão, atrás de uma internet, Satanás tem usado artifícios, meios para poder acabar com a vida das crianças. Quantas mães chorou nesse mês que passou, esse mês, do começo desse mês, quantas mães choraram porque perderam filhos, porque estavam acreditando que seus filhos estavam na escola, estavam bem cuidados, estavam guardados, mas havia um que estava tramando contra a vida dos pequenos. Eu quero te dizer nessa noite, é noite de despertamento, é noite de você acordar. Para ser mais clara, você tem que acordar, você tem que buscar o Senhor, você tem que ungir os seus filhos, orar pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó, pela madrugada, ele buscava o Senhor pela vida dos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios ao Senhor pela vida dos seus filhos. Somos considerados como palmeiras, raízes arraigadas, raízes profundas. Autoridade que Deus tem dado à sua igreja, ao seu povo, para fazer a diferença nessa última hora. O Senhor fala sobre o cedro do Líbano também. A Bíblia diz, irmãos, que o cedro também, ele é conhecido pelo seu poder, pela sua força. As suas raízes, elas descem 1,5 metro. E como o lugar aonde eles crescem, aonde eles são habitados, é lugares áridos, é lugares de pedras pedregosos. Eles ali naquele lugar, eles começam a descer, e para eles não existe impossíveis, não existe pedra que faça parar o crescimento das suas raízes. Durante 3 anos, aquela plantinha vem 5 centímetros para cima da terra, mas as suas raízes estão descendo, as suas raízes estão descendo. Mesmo se encontra um rochedo, ele começa a abraçar o rochedo que ali está, e as suas raízes não param de crescer. Eu quero te dizer nessa noite, a prova, as dificuldades, as fornalhas, é para que haja crescimento, é para que haja profundidade, é para que haja inteirabaia suidecoma na estévia, é para que haja para que haja intimidade, para que haja compromisso. Isso é a palmeira e o cedro. O cedro começa a crescer depois de 3 anos e pouco. Com 4 anos ele começa a desenvolver. Eu estava lendo e estava dizendo assim, que ele tem a largura de 14 metros. Força, poder,
altura, profundidade. Louvado seja o nome do Senhor, e isso se compara com nós que somos cristãos nessa noite. Isso se compara. Quando nós olhamos para João 15, nós encontramos um agricultor. E Jesus se refere a esse agricultor como pai. Quando o pai olha para uma árvore, e o agricultor mais do que nunca, o agrônomo, o agricultor, esses que mexem com as plantas, com a vegetação, com a terra, ele sabe exatamente a época certa de poda, a época certa de adubação, a época certa de preparar aquela planta até para transportar de um lugar para o outro. E nós nos deparamos com essa palavra nessa noite, quando o Senhor vem dizendo que o pai, sendo o agricultor, ele faz uma poda, ele tira os galhos secos, ele lança fora aqueles galhos que não estão produzindo. Ele vem dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Queridos, a poda, ela gera dor. O corte gera dor. Quantas das vezes estamos passando pelas adversidades, e muitas das vezes nós murmuramos até dizendo assim: Deus me esqueceu, Deus não se lembra mais de mim, Deus não está comigo, o que está acontecendo? Aonde está Deus que não vê o que eu estou passando? Eu já tive percas, eu já passei por problemas, eu chego na casa do Senhor, parece que nada fala comigo, nada fala ao meu coração, parece que Deus está distante. Eu quero te dizer nessa noite, o agricultor é aquele que conhece a árvore a qual ele toca, a qual ele faz a poda, a qual ele precisa aparar os seus galhos. A Bíblia diz, irmãos, que essa poda e esse trabalhar é para que haja uma produção maior de frutos. E a palavra do Senhor diz que nós somos comparados a essa videira, que nós estamos enxertados nessa videira. E eu quero te dizer nessa noite, que a planta que não é plantada em Deus, o Senhor arranca. Mas aquela que é plantada por Deus, Ele cuida com carinho. A palavra do Senhor vem nos dizendo que é necessário que Ele faça a poda. E muitas das vezes a poda gera em nós feridas, machucados, que muitas das vezes por não entender a obra do Senhor, o trabalhar de Deus em nossas vidas, nós não deixamos ser curados, porque aquele que executa a poda é aquele que cuida também. O jardineiro está aqui nessa noite, o jardim está florido e ele está contemplando cada flor nessa noite. Ele está contemplando cada flor nessa noite. E você foi plantado na casa de Deus com propósito. Você foi plantado na casa de Deus para um propósito. O Salmo 92 vem falando para nós e demonstrando um contraste tão grande. Quando você olha no Salmo primeiro, você vê o contraste também. No Salmo 92, irmãos, no versículo 7, você vai ver o contraste, que diz assim, olha, versículo 7, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Aleluia, o versículo 12 diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Eu entendo aqui que Jesus está dizendo assim, naquele dia verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Naquele dia verá a diferença. A Bíblia diz que o salmista Asaf,
começou a se preocupar com a vida do ímpio, com a vida do seu companheiro, ou a vida daquele que dizia servir a Deus, mas vivia uma vida desregrada. E ele disse assim: Senhor, mas ele não sente dor, ele não passa necessidade, parece que não passa prova. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a olhar a vida do ímpio, mas ele entendeu algo extraordinário quando entrou na casa do Senhor. Na casa do Senhor, quando ele entrou, ele viu a diferença daquele que espera o Senhor, daquele que busca o Senhor, daquele que chorando está na casa de Deus, daquele que persevera, daquele que permanece, daquele que é plantado. Ele percebe a diferença do que serve, daquele que serve e daquele que não serve. Quando você vai para o Salmo de capítulo 1, você vê a mesma conotação, a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, passando por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de agruras. Talvez você chegou aqui desfalecido nessa noite. Mas eu quero te dizer, há um processo. A Bíblia diz que tem um processo. A salvação, irmãos, é instantânea, mas aquele momento nosso com Deus é processo. A Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que está na casa do Senhor, ele passa por processos. Jesus passou pela manjedoura, Jesus passou pela carpintaria, Jesus foi ao Getsemane, Jesus foi à cruz. E muitas das vezes, quando nos somos submetidos a provas, nós reclamamos, nós murmuramos, nós dizemos: aonde está Deus? Deus se esqueceu de mim. Como pode Deus se esquecer de você, se o seu nome está gravado na palma das mãos dele? Como pode dizer que ele te esqueceu? Se ele tivesse te esquecido, você não estaria aqui nessa noite. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Você está aqui porque Ele é bom. Você está aqui porque a misericórdia dEle te alcançou nesse dia. Você está aqui porque Ele é maravilhoso. E você está aqui porque Jesus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 14, ali conta a história de uma árvore cortada, que se for cortada e as raízes envelhecer, ao cheiro das águas brotará. Aramanto e derabaxu e decoma na estévia. Deus nos olha como plantas plantadas na sua casa, como árvores plantadas na sua casa, como árvores de justiça. Nessa noite eu quero te dizer que Deus te escolheu, te plantou com um propósito, para você declarar a fidelidade dEle, para você declarar que Ele é bom, para você dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus justo, que Ele está preparando a noiva para que o filho dEle venha buscar. Aramaia sui decanto e derabachuriando arabagai. Deus está preparando a sua igreja. Naia sui decoma naia estévia. Deus está preparando o seu povo. Deus quer intimidade, Deus quer intimidade, Deus quer profundidade. Ainda que esteja doendo, ainda que o seu coração está turbado, Deus quer intimidade. Não adianta você ir para as redes sociais e falar o que não deve, contar da sua vida, falar do que seu dia como que está. Não adianta você falar para a vizinha, não adianta você contar para um colega ou uma colega de serviço, não adianta você contar como está a sua casa. Você tem que ir à referência certa, você tem que ir ao lugar certo, e isso custa, isso é intimidade, é buscar o Senhor todos os dias, 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias por mês. É necessário buscar o Senhor. A profundidade, irmãos, muitas das vezes ninguém vê. Os momentos de lágrima, os momentos de dores, os momentos de rejeição, as traições, na braia sui de carabacharabagai. Ninguém vê, ninguém te vê no secreto. Por isso que as raízes, elas ficam escondidas. As raízes estão no secreto, elas estão alcançando profundidade. É aquele momento da oração, é aquele momento que você entra no seu quarto, que você se entrega ao Senhor.
E nós precisamos. Quer viver uma vida, abundância na superfície? Intimidade. Intimidade. Só vai ter crescimento se tiver intimidade. Se tiver intimidade, se ouvir a voz de Deus, se ouvir a palavra, se der crédito à palavra. Como eu vejo nesses últimos dias, tantas plantas, tantas árvores plantadas na casa do Senhor, mas que não estão dando fruto. Sabe por que não está dando fruto? Porque não deixa o Pai, que é o agricultor, chegar e fazer o que é necessário ser feito na sua vida. Quer ter folha, quer ter beleza, mas é difícil produzir fruto porque dói. Para que chegue o tempo do fruto, é necessária a poda, é necessário nas estações. A Bíblia diz, irmãos, que lá no livro de Cantares do Salomão, houve um momento lá, no capítulo 2 do Cânticos dos Cânticos, aleluia, foi louvado nessa noite, nesse lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está falando sobre o inverno, sobre a situação que nós passamos, aleluia, está dizendo assim, porque eis que o inverno cessou e a chuva se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira começou a dar os seus figos, e as vide em flor exalam o seu aroma. Sabe, irmãos, viver o tempo do inverno não é fácil. O inverno, irmãos, é o tempo mais difícil de sobreviver. O inverno, irmãos, é uma estação fria. O inverno é uma estação dolorida. O inverno é uma estação a qual, comparando a nossa vontade é ficar enclausulado, nem sair de casa para nada. O inverno espiritual, irmãos, ele não é fácil de ser passado. Muitas pessoas deixam o ministério na hora do inverno. Muitas pessoas abandonam as coisas na hora do inverno. Quantas pessoas tiveram o ministério e deixaram o ministério, abandonaram o ministério, deixaram o ministério da palavra, o ministério do louvor, o ministério do círculo de oração. Quantos abandonam quando chega o inverno, porque é a estação mais difícil de sobrevivência, é a estação da dor, é a estação da angústia, a estação da solidão, a estação que você está sozinho. Mas eu quero te dizer nessa noite, é vivendo uma estação como essa, que você tem que se dobrar diante do Senhor. O inverno é só uma estação, ela vem e passa. Portanto, se você estiver vivendo o inverno espiritual nessa noite, permaneça, persevera, porque o tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar chega, as flores aparecem, o tempo de florir chega e vai começar a exalar o perfume para a glória do nome do Senhor. Nabrantuiderabachai. O Yanderabaia Surianderabaia de Comanaia Stevia na Brantuiderabás. Deus nessa noite está olhando para nós. Ele é o agricultor, Jesus é a videira, eu e você somos ramos enxertados nessa videira. Não queira ser videira novamente, aliás, jambujeiro novamente. Não queira retroceder, não queira olhar para trás, não queira voltar ao mundo, não queira abandonar, porque para você não existe lugar no mundo, não existe lugar no mundo, não existe espaço no mundo para a sua vida. Quantos abandonam a fé? Quantos abandonaram a fé durante esse tempo de Covid? Quantos deixaram de vir? E veio o desânimo, e veio a situação, e veio o momento, e veio a dor, veio a tristeza, veio o medo. E abandonaram na baia Suidecomanai. Isso foi cilada do inimigo. Andaia Suriandarabachou. Deus estava apertando a sua igreja para eles entenderem que era tempo de buscar, era tempo de se prostrar, era tempo de ter intimidade, de ter comunhão com Deus, beber das suas
melhor ir para qualquer outro lugar, menos está na casa do Senhor, menos está fazendo a vontade de Deus. Dabraia sui de comanai labas. Anaia surianda rabachou. Neste salmo é o contraste daquele que serve e daquele que não serve. Gálatas capítulo 5 nos vem falando sobre as obras da carne e nos fala sobre os frutos do Espírito. E nessa noite, querido, eu quero dizer nessa noite que as obras da carne são maiores que as obras do Espírito. Tu tens que ter cuidado com as obras da carne, tu tens que ter cuidado com aquilo que o inimigo vem sorrateiramente para te impressionar, para te cativar. Ele quer que você peque contra o Senhor teu Deus. Ele quer roubar, matar e destruir, sugar a sua seiva. Mas Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele tem nutrientes, ele tem vitamina necessária. Eu estive lendo sobre a questão do cupim. Quando ele entra para destruir algo, eu estava lendo, e ele vai diretamente na raiz, na profundidade da raiz. E quando ele chega na raiz, ele suga toda a seiva que aquela planta tem, que aquela árvore tem. Aquela árvore pode ser que aparentemente por um tempo está bonita, ela está bonita, ela está frondosa, mas já está sem seiva. Eu quero dizer nessa noite, há um inimigo que luta para roubar os dons espirituais, aquilo que Jesus te deu, roubar a tua essência, roubar a tua coroa, disseminar a sua fé. Então é noite de você se levantar. É tempo de você se levantar. Jesus tem o adubo aqui para a sua raiz. Jesus tem adubo para a sua raiz. Ele tem o nutriente necessário para a sua raiz. Ele está aqui nessa noite, irmãos, simbolizando este cupim, o inimigo das nossas almas. Ele vem sorrateiramente através de uma brecha, através de uma situação, através muitas das vezes de algo que acontece, que você fica triste, você abre uma brecha, você não libera o perdão, você não libera perdão para quem te machucou, quem te feriu. Então muitas das vezes através dessas brechas o inimigo vem e ele coloca a sua cunha, e ele coloca a ramaia suidecai, e começa a abrir mais aquela brecha, e começa a formar feridas através daquela brecha, e você não fala, e você não perdoa, e você não dialoga, e você não busca. Ele vai roubar a essência. Ele vai roubar a essência da sua árvore. Ele vai roubar a vitalidade da sua árvore. Ele vai roubar a essência, a comunhão, a intimidade, o desejo de orar, o desejo de ler a palavra, o desejo de estar na casa de Deus, o desejo de trazer os filhos para a escola bíblica, o desejo de estar na casa do Senhor no dia da palavra. Ele vai roubar, ele vai colocar outras coisas no seu caminhar. Debraia surianda rabashai nagas. Estar na presença do Senhor não é brincadeira. Deus não está brincando nesses últimos dias. Eu e você não devemos brincar de crente. Satanás não está brincando. Enquanto eu e você não estamos apercebidos, ele está agindo, ele está tramando contra a minha casa e a sua, contra a vida dos nossos filhos. É tempo de despertamento, é tempo de descer a olaria e ser um vaso usado pelo Senhor, um vaso nas mãos do oleiro, um vaso
vaso que faz a diferença, o vaso que faz a vontade de Deus. Deus olhou para as nossas vidas nessa noite. Deus olhou para a sua vida quando você estava se preparando para este congresso. Deus olhou para o seu coração. Deus olhou para dentro da sua casa. Deus olhou para o relacionamento seu com teu marido e seus filhos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Tudo Ele vê, tudo Ele contempla, tudo Ele ouve. Ele está aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui desanimado. Talvez você entrou aqui triste, angustiado, pensando em desistir de tudo. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai fortalecer a tua raiz. Deus vai fortalecer a tua raiz. Deus vai colocar o remédio certo na tua raiz, para que seja exterminado toda doença que porventura estiver tentando contra a raiz da sua árvore, tentando contra a sua vida espiritual e ministerial. Eu quero que você abra em Gálatas 5:22. Só para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 5. Eu até pensei que eu tinha deixado até marcado aqui, mas acho que eu nem marquei. Eu gostaria que alguém lesse para mim o versículo 22. Se você encontrou, por gentileza. Opa, pode ir. Parecer na escola dominical? Também. Amém, Camila. Amém. Glória a Deus. Esses são os frutos do Espírito. E você sabe que há um processo muito grande para você desenvolver esses frutos na sua vida. Na sua vida. É um processo. Cada fruto é um processo. Agora eu gostaria que você lesse um pouquinho para cima, onde fala sobre as obras da carne. Eu estou perdida com essa Bíblia. Eu tive que vir com outra Bíblia, eu estou perdida. Por gentileza, leia. Aleluia. Você viu quais são as obras da carne? As obras da carne, queridos. E o Senhor nos escolheu para que nós produzimos frutos para a glória do nome dEle. Frutos para a glória do nome dEle. Porque o relacionamento no dia a dia, meu e seu, com Deus, tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Eu olhar nos olhos da Jennifer e dizer para ela, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, há no meu coração para com a sua vida. Eu olhar para a irmã Andressa e dizer, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, há no meu coração para com você. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus, tem que estar permanente na minha vida para com a sua vida.
Aí você consegue perdoar, aí você consegue amar, aí você consegue ser piedoso, aí você consegue ter bondade, aí você não tem inveja, você não tem ciúmes. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida, irmãos. Olhar para a palavra. A palavra, ela nos ensina. A palavra de Deus chama a minha atenção e a sua todos os dias. Você quer morar no céu? Tenha paz com todos. Você quer morar no céu? Tenha paz com teu irmão. Você quer morar no céu? Tenha paz com teu marido. Você quer morar no céu? Tenha paz com teu pastor. Você quer morar no céu? Tenha paz com teu vizinho. Seguir a paz com todos. Porque sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso que Jesus disse assim, deixa. Eles queriam impedir as crianças de chegar ao Senhor Jesus. Ele disse assim, não impeçais, porque delas é o reino de Deus. Se eu e você não for como o coração de uma criança, ter a humildade, a sinceridade, o amor, porque duas crianças estão brigando. Dali a pouco estão se amando novamente, se perdoa, nem lembra do que aconteceu. Muitas das vezes, nós adultos, com qualquer situaçãozinha, irmãos, dentro de casa, qualquer situaçãozinha, deixamos de perder uma grande bênção. Isso também cabe a você que é crente, seu marido não é. Qualquer situaçãozinha, você perde. Seja sábia, seja uma mulher sábia, seja uma mulher como videira, entendeu? À volta da mesa. Salmo 128 fala sobre isso. Nessa noite nós estamos aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia só para concluir. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6. A árvore tem que florescer, irmãos. E não fica só no florescer. O jardim está florido essa noite. Mas esse jardim que está aqui vai ter que produzir fruto uma hora ou outra. Senão vai ser como aquela árvore que estava linda. E Jesus teve fome. E Jesus procurou fruto. E não encontrou fruto naquela árvore, naquela figueira. Não era época. Não era época de figo. Entendeu? Mas Jesus procurou. A palavra do Senhor diz que eu e você temos que dar frutos em tempo e fora de tempo. Porque Ele está olhando para a nossa vida. Nós temos que produzir frutos constantemente, irmãos. Independente da estação. A estação vem para nos ensinar. A estação do inverno, da primavera, do verão, do outono. Ela quer nos ensinar. Deus usou essas imagens naturais para nos ensinar. Para nos ensinar, queridos. Todo dia Ele está ensinando algo novo. Eu e você temos que estar atento para ouvir e aprender. Deuteronômio capítulo 6. Todos encontraram? O verso 4. Pode alguém ler para mim? Do 4 até o 7. Pode continuar. Amém? Guardai-vos, pois, de cumprir, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. E complementando aqui os versículos que fala, eu quero que você se coloque de pé. Os versículos que falam aqui nessa noite são para a criação dos filhos, para que haja o amor e a cumplicidade no nosso lar, dentro da nossa casa.
Quanto tempo você tem gastado para ensinar os seus filhos? A escola não vai fazer o papel que eu e você, pai e mãe, temos a responsabilidade de fazer. A escola não é responsável por isso. A escola era simplesmente, somente a continuidade do ensino. Mas ensinar a ter caráter, ensinar a ser obediente, isso compete ao pai e à mãe. Isso não compete à avó, isso não compete a mais ninguém. Arabassui decanta arabachai. Ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele for maior, ele não se desviará dele. O que você tem ensinado para o teu filho nessa noite? O que você tem ensinado para a tua filha, para a tua menina, para o teu filho, o teu menino? O que você tem ensinado, mãe, que aqui está? Pai, você tem gastado tempo com ele? Você tem sentado com ele, ensinado a palavra? Ensinado que é bom estar na casa do Senhor, nos dias de ensino da palavra? É necessário despertar. Nós queremos as nossas crianças, irmãos, ganhas, nossas crianças salvas, mas começa dentro de casa com o cuidado. Com o cuidado, tira um pouco o celular das mãos das crianças, irmãos. Ensina a palavra. Tira um pouco dos jogos, ensina a palavra, ore com eles. Ministra a vida deles. Para que eu e você não passamos pela mesma situação que os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul passou, irmãos. Você já imaginou, seu filho vai para a escola e de repente você recebe um telefonema que está tendo um atentado na escola? Nós estamos vivendo isso nos últimos dias. E o Senhor disse na sua palavra que os filhos são herança do Senhor. O fruto do nosso ventre é o nosso galardão. É o galardão seu, mulher. Mulher que aqui está. Para um pouco com a internet. Para um pouco de assistir televisão. Ensina o seu filho o caminho reto, o caminho certo. Jesus está procurando adoradores. Quero chamar a cantora para louvar mais uma vez. É possível, pastor? Jesus está procurando adoradores. Jesus está procurando adorador. Será que ele encontrou adorador aqui nessa noite? Ou encontrou cantor aqui nessa noite? Será que Jesus encontrou coração sincero aqui nessa noite? Será que Jesus encontrou pessoas que está aprofundando as suas raízes em Deus? Aprofundando as suas raízes na intimidade? Mulher de Deus não conta os seus problemas para qualquer pessoa. Mulher de Deus não desabafa na internet. Mulher de Deus não posta nos status como está o seu dia. Ela posta como aquela mulher lá do livro de Reis. Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Os dias não têm sido fáceis, irmãos. Eu sei o que é passar e enfrentar dor. Eu sei o que é enfrentar, irmãos, traição. Eu sei o que é enfrentar, irmãos, decepções. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus nunca faltou. Jesus nunca faltou, nunca falhou. Eu recebi 2 palavras de 2 pastores aqui em Londrina, que no momento mais difícil da minha vida, eu me lembrei daqueles 2 versículos, de um versículo e de uma palavra. O pastor disse para mim um dia na tarde da bênção assim: Manilda, retenha na sua mente só aquilo que te dá esperança. Retenha no seu coração só o que te dá esperança. Passou uns dias. Fui visitar um pastor, fui levar umas coisas para ele. Ele disse assim para mim: missionária, se prepara para caminhar de olhos fechados por terras estranhas. Eu tive que caminhar de olhos fechados por terras que eu nunca imaginava estar.
Mas o Senhor é aquele que traz a poda para que dê mais fruto. Ele é aquele que nos poda para que nós tenhamos crescimento. Então, a dor que você está enfrentando é uma poda do Senhor. A dor que você está passando nesse dia, nesses últimos dias, é o tratar do agricultor. Talvez ele está escavando em volta da sua raiz, para olhar um pouco mais a profundidade dessa raiz. Você já imaginou, quando ele faz a escavação, começa a aparecer as raízes. E quando começa a aparecer as raízes, parece que a nossa vida, irmãos, parece que ela é tirada da terra, parece que tudo está exposto da nossa vida. Parece que nós estamos caminhando e não temos mais o controle. Sabe por quê? É porque o agricultor está escavando. Porque quando parece que o chão sai do nosso pé, parece que nós vamos morrer, parece que nós vamos se tornar pessoas acabadas, mas não. É porque ele está escavando para ele colocar o nutriente mais profundo na raiz, para que essa raiz vai mais ainda em profundidade. E isso é intimidade e relacionamento. Isso causa dor. Quantas dores nós enfrentamos nesta pandemia. Quantas pessoas foram tiradas da terra. Quantas pessoas enfrentaram a dor da separação. A separação de quem amamos. A separação de pessoas importantes na nossa vida. O distanciamento social. Quantas pessoas estão enfrentando os problemas neurológicos por causa disso. Quantas pessoas, irmãos, no hospital psiquiátrico. Esses dias eu estive lá, fui levar minha filha para uma consulta. Eu não sei se você já foi. Você olha para pessoas tão lindas, irmãos, mas pessoas que não sabem, não têm nem noção do que estão falando, gritam, andam para lá e para cá gritando. Pessoas que perguntam uma coisa várias vezes. Vamos cuidar, pedir ao Pai para cuidar da nossa árvore, cuidar de nós, cuidar das nossas crianças, cuidar do nosso ministério, cuidar do nosso casamento. Peça ao Pai. Ela vai louvar. Eu quero dizer algo para você, cantora. Deus disse para mim que até o dia de hoje Ele tem te sustentado com a destra da justiça dele. Ele disse assim para mim que você vai atravessar fronteiras deste ano para o outro, ainda esse ano. Porque Deus tem uma obra com você além fronteiras. Não é dentro de 4 paredes, não. A obra é grande, o chamado é grande. Chegou o dia de hoje, mas com dores. Porque quando Deus quer extrair uma essência de um adorador, vem a dor. E a dor é tão grande muitas das vezes que parece que não vamos suportar. O Senhor tem sido teu alto refúgio. Ele tem sido teu esconderijo, filha. Ele tem te guardado como preciosidade. Ele tem te livrado de todas as setas e ciladas. Ele tem cortado laços. Há uma glória sobre a tua cabeça. Há uma unção sobre a tua cabeça. Se prepara, filha. Se prepara. Mas virá os dias ainda esse ano, mas firma as suas estacas, porque virá uns dias que o vento vai soprar, mas é porque Deus está te preparando, forçando, fortalecendo a sua vida, porque tu és escolhida desde o ventre. Deus te chamou para propósito. Muitos não entendem o chamado de Deus na sua vida, e ainda criticam, porque só ela, mas o Senhor está dizendo, diga para ela, a
dos seus pés. Eu quero convidar você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ou você que parou no meio da jornada, ou você por alguma situação abandonou a fé, abandonou seu ministério, abandonou a Jesus. Eu quero dizer que o Pai te espera nessa noite. Ele está aqui, Ele te ama, Ele te ama, Ele te espera. Venha, venha, papai está te chamando nessa noite. Rebacanto e denaz. O nosso Pai está aqui, Ele te chama nessa noite. Papai está te chamando. Ouça a voz do Pai, ouça a voz do teu Pai te chamar nessa noite. Ele está aqui, Ele quer mudar a história, Ele quer fazer tudo novo. Talvez você está aqui nessa noite, mas tem passado por vendavais. O vento tem assolado. O Pai está te esperando, o Pai está te chamando. Venha, venha, o Pai está te chamando nessa noite. Até quando cochearás em dois pensamentos? Até quando irás nesse caminho?
show de Cairabás. Oh, Jesus, eu te louvo, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por essa noite, papai, pela sua palavra, pelo mover do teu Espírito Santo neste lugar. Jesus, eu te agradeço. Oh, Pai de amor e de bondade, olha para essa plantação nessa igreja, Pai, para esse povo reunido em teu nome nessa noite. Árvores de justiça, árvores plantadas, cedros do Líbano, palmeiras, Senhor, nesse lugar, nessa noite. Papai querido, eu acredito no mover do Senhor sobre cada vida, sobre cada família nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero passar para o pastor José Carlos, ele vai apresentar a mais nova ovelha da casa do Senhor. E mais uma vez, alguém mais quer retornar? Alguém mais quer se juntar ao irmão Carlos, fazendo essa decisão, a melhor decisão? Aleluia. Deus abençoe.